Meus irmãos, nós vamos passar para os dízimos e ofertas. Aquele que estiver preparado, que veio preparado, que neste momento faça a devolução do seu dízimo, da sua oferta. Gostaria de pedir, agora nós estamos gravando, né? Tem que ser no microfone. Eu vou fazer a oração do dízimo. Pai, em nome de Jesus, que neste momento, que cada irmão que veio preparado com o seu dízimo, com a sua oferta, que o Senhor esteja abençoando essa vida, essa família sendo representada. Que o Senhor venha com sorte de bênção sobre cada irmão que tem, ó Deus, tem sido, ó Deus, tocado pelo Senhor em devolver aquilo que é teu. Ó Pai, que o sustento da igreja e aquilo que a igreja tem se proposto em fazer, em ajudar, em montar as cestas básicas, que o Senhor possa multiplicar, ó Deus, e que possamos abençoar muitas vidas, que o nosso coração, nesse momento, possa ser um coração generoso, um coração que queira realmente ajudar o próximo, que nós possamos nos manter fiéis nessa parte, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. No momento em que está tanta gente buscando a cura, nós sabemos, meus queridos, que nós temos a cura para toda a humanidade. Nós vamos cantar que o nosso Deus é a cura que a humanidade precisa. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Declare: confio em ti. Nós confiamos, Jesus. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Que isso seja verdade, Senhor. Que isso seja tudo para nós. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, nós precisamos do Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Meu querido, não há nada impossível ao nosso Deus. Nada, nada. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Declare com fé. Nada é impossível para
Meus irmãos, nós sabemos que o Senhor é a cura que a humanidade precisa, a maior cura que a humanidade precisa é receber o perdão do Senhor Jesus, é aceitar Jesus. Eu gostaria que nesse momento de louvor nós levantássemos um clamor. A gente viu no grupo o pedido de oração por missionários. Nós temos notícias de pessoas que estão precisando. Talvez aqui na nossa cidade não esteja muito, mas em outros lugares, tantos lugares, pessoas em leitos de hospitais. Vamos orar. O Senhor é a cura. Mas que a gente peça a cura física, mas principalmente a cura espiritual. Para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, que seja um momento oportuno de receber a Cristo como Senhor. Levante a sua voz em oração, em intercessão. Nós vamos orar por essas vidas que estão sendo acometidas por essa doença ou que estão nos seus leitos de hospitais. Nós vamos pedir ao Senhor. Pai, venha com a cura, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Todos aqueles que necessitam da cura física, Senhor Jesus, que estão em hospitais. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha com a provisão. Que o Senhor visite, Deus, cada hospital, cada enfermo, ó Deus. Pedimos também, Deus, que o Teu Espírito Santo neste momento possa tocar as vidas. Toca cada coração para que se renda ao Senhor, para que nesse momento, mesmo momento de dor, para que se curve perante a Ti, Jesus, e aceite o Senhor como Salvador. Nós entregamos as nossas vidas, ó Deus, para sermos usados como vasos de bênção, vasos de honra do Senhor neste momento. Sejam com mensagens pelo celular, ó Deus, pela forma que for, que o Senhor nos use para levar a Tua palavra, para ser instrumento do Senhor, para que vidas sejam salvas nesse momento, mesmo nesse momento de dor. Deus, gera em nós um coração quebrantado, um coração que, ó Deus, como o Senhor olhou para cada um de nós e teve misericórdia, que nós possamos olhar para o lado, para além das nossas casas e ter misericórdia do nosso próximo. No nome de Jesus que nós oramos e entregamos a Deus a Ti esse louvor. Falhos, nós somos pecadores, mas pedimos ao Senhor que aceite a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Boa noite, amados irmãos. Bom ver a igreja cheia. É lógico que num culto normal nós teríamos muito mais pessoas aqui. Mas, por um lado, é bom podermos nos reunir como igreja dessa forma. O papel nosso, eu creio, nessa noite que estamos aqui é orar, buscar a presença do Senhor, agradecer a Ele por essa oportunidade de estarmos aqui, pela proteção. Deus tem guardado os membros dessa igreja, Deus tem sido bondoso conosco e que Deus possa continuar sendo bondoso também com a nossa igreja. Nós temos um tempo limitado para esse culto. O decreto do prefeito nos deu 1 hora de culto. Nós começamos umas 7h05, então não precisa ser tão cronometrado, né? Mas de qualquer forma, também todas essas determinações elas possuem um sentido, elas têm uma razão, né? Estamos aqui de máscara porque tem uma razão, então não é apenas alguma coisa que surgiu da cabeça do prefeito, das pessoas da área de saúde.
Nós vamos ter Santa Ceia hoje também. Talvez alguns irmãos venham com seus carros. As pessoas que não podem estar aqui participem também desse momento de ceia nessa noite. Queria dar alguns avisos a respeito se Deus abençoar, nós continuaremos nos reunindo aqui todo domingo às 19 horas. Se houver necessidade, se houver mais irmãos querendo participar do culto, nós podemos fazer 2 cultos, 3 cultos, para atender a todos os irmãos. Conforme foi colocado no nosso WhatsApp da igreja, realmente não havia necessidade hoje de termos 2 cultos. Nós vamos fazer uma experiência na próxima sexta-feira, provavelmente às 20 horas, será uma reunião de oração usando um aplicativo que os mais jovens aí, talvez nem mais jovens, né, muitos estão aprendendo a usar, que chama Zoom. Não sei se você já usou esse aplicativo. Nós vamos estar tentando ensinar e passar isso durante a semana. É um aplicativo onde se torna uma sala de aula, onde todos podem falar, participar. Nós vamos tentar fazer uma reunião de oração na sexta-feira, uma experiência. Quem sabe dessa experiência nós possamos partir para uma aula, para um estudo bíblico. Então, sexta-feira, vamos explicar direitinho no grupo da igreja. Esse mês de maio, ele é um mês especial, é o aniversário da nossa igreja esse ano, né? Já estávamos com tudo programado, preletor já convidado para estar aqui. Provavelmente não teremos essa festa agora no mês de maio, mas é um mês de gratidão também a Deus por mais um ano que o Senhor concede à nossa igreja. E tradicionalmente esse mês de maio é o mês da família na igreja presbiteriana. E nós vamos fazer algo para que nós, como família Aliança, possamos estar juntos nesse mês de maio, mesmo não podendo estar juntos. Como vai ser isso? Eu vou colocar no grupo amanhã, explicar melhor, mas para vocês que estão aqui, para quem está assistindo pela internet, isso é algo comum na igreja, já foi feito algumas vezes, que vamos estar sorteando. Você que quiser participar, dá o seu nome, e nós vamos sortear as famílias. E aí uma família vai orar pela outra família durante esse mês de maio. E você vai combinar com essa família que você está orando, cada família, durante esse mês de maio, vai fazer um prato. Aquela comida gostosa que você sabe fazer, aquela lasanha, né, aquele macarrão, aquele bolo, e vai levar para essa família. Você não vai comer com essa família. Infelizmente, nós não podemos fazer isso. Mas você vai levar, né, como maneira de ter uma comunhão. Então, se você quiser participar a partir de amanhã, a partir de hoje ainda, coloque o seu grupo. Deixa eu colocar as informações no grupo, que a gente faz uma lista, facilita. Vamos estar fazendo o sorteio e depois avisando quem vai orar por quem, como vai ser as famílias. Eu preparei uma mensagem aqui em Romanos, capítulo 5, eu estou achando que eu não vou conseguir expor todo o texto, mas não tem problema, a gente para aonde der e domingo que vem a gente continua a exposição da palavra de Deus. Antes nós vamos orar. Infelizmente não vou chamar as crianças aqui à frente, porque nós não podemos ter as salinhas, mas nós vamos orar agora pelas crianças da nossa igreja, orar por nós para que Deus fale através da sua palavra. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua infinita bondade que permite estarmos reunidos nessa noite como igreja, ó Pai. Há um tempo já que não nos reunimos, mas o Senhor permitiu estarmos aqui hoje para louvar, adorar, ouvir e aprender a tua palavra. Fala aos nossos corações, ó Pai, através da tua santa, bendita palavra. Não temos as crianças aqui na frente como temos todo domingo, Pai, mas pedimos o teu cuidado, a tua proteção, a tua bênção sobre a vida de cada uma delas, onde elas estiverem. Abençoe as crianças dessa igreja. O Senhor as guarde, as protege todo o mal, toda enfermidade, ó Pai, de todo tipo de acidente. Guarda o coração dessas crianças de todo tipo de mentira. Abençoa, ó Pai, os pais para que possam educar essas crianças no caminho do Senhor. Mais uma vez te peço, fala, ó Pai, através da tua palavra aos nossos corações. Nós vamos abrir nossas Bíblias então, Romanos 5, de 1 a 11. Romanos 5, de 1 a 11. O tempo passa depressa, né?
Já são 19h35. Está parecendo passagem de ano agora, né? Eu fico assim olhando o cronômetro para ver e tal. Mas vamos lá. Romanos 5, de 1 a 11, fazer a leitura desse texto. A palavra de Deus diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Meus irmãos, nesse tempo de tribulação, de lutas, de dificuldade, mais e mais nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer o caráter de Deus, quem Deus é, e conhecer as promessas de Deus, a obra maravilhosa do nosso Deus, tanto para o nosso conforto, quanto para nós podermos confortar outras pessoas. Há infinitas pessoas, milhares de pessoas desesperadas, pessoas que durante toda a sua vida depositaram a sua confiança em si próprio, na sua capacidade de produzir, na sua inteligência, na sua riqueza, no seu patrimônio. E de uma hora para outra, sem mandar recado, sem avisar, o mundo inteiro é surpreendido por um vírus que nós não podemos ver e que colocou o mundo de cabeça para baixo. E há pessoas desesperadas, com medo da morte, com medo como será depois da morte. Nós temos que então ter a confiança que Deus nos dá através da sua palavra, para que possamos apresentar essa confiança, essa esperança para outras pessoas. Talvez a palavra mais importante que nós temos que ter hoje é essa, esperança. O apóstolo Pedro diz isso, que nós temos que estar preparados para dar àquele que perguntar a razão da nossa esperança. Qual a razão da nossa esperança? Vivemos tempos difíceis, tempos de luta, tempos de provações, de tribulações. Isso não nos impede de nos entristecer, ficarmos preocupados, mas nós temos que estarmos firmados na rocha que é o Senhor Jesus. Nesse texto, no capítulo 5, na carta de Paulo aos Romanos, essa carta tão maravilhosa, nós vamos ter, primeiro, eu coloquei o título dessa mensagem, os benefícios da tribulação, que é o que nós estamos vivendo hoje. Mas o apóstolo Paulo, nos 2 primeiros versículos, ele fala a respeito da justificação. Os benefícios da justificação. E talvez a gente vai ficar aqui nessa noite, nesses benefícios. Mas é maravilhoso. Essa doutrina da justificação é uma das doutrinas centrais do cristianismo, uma das principais doutrinas apresentadas pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. Esse livro é essencialmente teológico. Hoje, na nossa devocional pela manhã, eu desafiei os irmãos a lerem a carta de Romanos, pelo menos até o capítulo 5. No capítulo 4, o apóstolo Paulo trabalhou a ideia da justificação, ele já vinha trabalhando essa ideia,
No capítulo 4 ele trabalha a ideia da justificação, usando como exemplo a vida de Abraão e a vida de Davi. Como esses dois homens foram justificados lá no Antigo Testamento, através da fé, da confiança nas promessas de Deus. E o que é essa doutrina da justificação? A doutrina da justificação é uma doutrina que nos diz que através do sacrifício de Cristo, que nós vamos celebrar essa noite, a morte do Senhor Jesus, Deus nos declara justos. Nós deixamos de ter qualquer dívida com Deus. Tenha a convicção dessa doutrina na sua mente, nesse tempo que nós vivemos. Esse tempo que mexe com a gente. A nossa vida eterna, ela está garantida por causa do corpo de Cristo que foi pregado naquela cruz. Por causa do sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz. Foi um ato de justiça de Deus. Deus, ele é um Deus justo, santo, perfeitamente justo e santo. Ele declarou na sua palavra que o salário do pecado é a morte. Aquele que pecasse morreria. A nós, homens, estávamos fardados, homens e mulheres, à condenação eterna. Nada que nós fizéssemos seria suficiente para pagar o preço do nosso pecado. Nós não seríamos e não somos capazes de cumprir a lei. A única maneira de sermos salvos pelas nossas próprias obras, o apóstolo Paulo vai trabalhar isso muito em Romanos, era sendo totalmente obediente à lei. Isso não é possível, nenhum homem foi capaz de obedecer totalmente à lei. Mas Deus então se torna homem. Através de Jesus, ele vem, ele vive a nossa vida, a vida humana, sem pecar, obedecendo totalmente à lei. Então, através desse homem Cristo, ele é oferecido em sacrifício para que a sua morte fosse substitutiva. Em Cristo, nós pagamos o preço do nosso pecado. Quando Cristo está na cruz, nós estamos na cruz. E o sacrifício de Cristo é recebido e aceito. Deus o ressuscita dos mortos. E ele então é a primícia daqueles que dormem. E essa é a doutrina da justificação, que garante a nossa salvação, garante que nós não temos dívida mais com Deus, não por nada que nós fazemos, mas pelo ato maravilhoso, misericordioso de Deus, sacrificando, punindo o seu Filho, derramando a sua ira sobre Jesus na cruz por nós. Essa é a doutrina resumida da justificação, que nos dá a certeza, irmãos, em qualquer tempo, em qualquer momento, que a partir do momento que eu tive fé em Cristo Jesus, e nem a fé vem de nós, a fé é dom de Deus. Quando Deus opera em mim e permite que eu entenda o sacrifício de Cristo, e eu creio nisso, eu sou justificado, uma vez só, para sempre. Em Romanos capítulo 5, de 1 a 11, nós vamos caminhar por esse texto, e Paulo vai falar a respeito disso, das verdades, das bênçãos, dos benefícios da justificação e da tribulação. Mas como nós não devemos temer de perder a salvação, que é algo recorrente muitas vezes na nossa mente, não devemos temer isso, posso perder a salvação. Não podemos perder a salvação, porque não depende de nós, depende de um Deus poderoso que declarou que nós somos santos, justos, e agora somos seus filhos. Benefícios da justificação. O apóstolo Paulo apresenta aqui, no versículo 1 e 2, 3 benefícios maravilhosos dessa obra de Cristo na cruz. Ele começa dizendo: tendo sido justificado, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. Primeiro benefício que a justificação nos dá. Lá em Filipenses 4, o apóstolo Paulo, falando da ansiedade tão presente na nossa vida nesses dias, ele fala que quando nós entregamos todas as nossas necessidades, ansiedades na presença de Deus, temos a paz de Deus. Não é essa paz que Paulo está falando. Aqui ele não está falando a paz de Deus que está no nosso coração, mas a paz com Deus. Através da justificação, através do sacrifício de Cristo,
agora nós temos essa paz com Deus, que quer dizer que as nossas hostilidades com Deus, que a nossa guerra com Deus, nós éramos inimigos de Deus, rebeldes, fazíamos parte de uma rebelião, cessou. Agora nós não somos mais inimigos de Deus. Agora nós temos paz com Deus. Essa paz com Deus, diferente da paz de Deus, que é algo interno, essa paz com Deus ela é objetiva. Ela não depende de eu estar me sentindo bem, de eu estar me sentindo em segurança, estar me sentindo feliz. Porque ela provém da obra de Cristo. Cristo, ele nos reconcilia com o Pai. O apóstolo Paulo vai dizer isso nos versículos seguintes. É uma doutrina maravilhosa essa da reconciliação. Em Cristo fomos reconciliados. E ela é maravilhosa também, só para lembrar da nossa missão nesses dias, é que agora nós somos ministros da reconciliação. Fomos reconciliados, nós temos paz com Deus, não somos mais inimigos de Deus, somos agora povo de Deus, amigo de Deus, filhos de Deus, herdeiros de todas as promessas que Deus deu ao seu Filho Jesus, mas também agora somos ministros desse Deus, não ministros para anunciar a cura. Já percebeu isso? É errado orar para a cura de alguém? Não. É missão da igreja. A palavra de Deus diz, há alguém entre vós enfermos, ore. A oração da fé curará o enfermo. Mas a nossa grande missão é a reconciliação. Eu fiquei, enquanto a Juscila nos desafiou a orar pela cura, a minha oração foi para que aqueles que estão agora no leito do hospital, com medo da morte, porque não têm certeza da vida eterna, que Deus envie alguém, que Deus traga à memória as mensagens que ele já ouviu, que ele lembre do Evangelho de Jesus Cristo, e que ele se reconcilie com Deus, e que ele tenha paz com Deus, para que ele não tenha medo de enfrentar a morte. Todos nós enfrentaremos a morte. Ao menos que o Senhor Jesus volte, nós vamos enfrentar a morte. Temos que estar preparados. Creio que estamos, cremos em Jesus Cristo, fomos justificados, reconciliados. Mas a nossa missão agora é aproveitar esse tempo e falar desse Deus que em Cristo estava reconciliando o mundo consigo mesmo, através do sacrifício do Senhor Jesus. O segundo benefício que nós vamos encontrar é que, pela justificação, nós temos acesso pela fé a esta graça. Qual a graça? A graça de Deus, a graça do relacionamento com Deus, a graça do perdão de Deus, a graça de poder orar a Deus, a graça de nós sermos sacerdotes agora, podermos nos colocar diante de Deus sem nenhuma barreira. Isso se dá através de Jesus Cristo. A ideia que Paulo apresenta aqui, a ideia de Deus soberano, um povo que era inimigo, um povo que foi reconciliado, um povo que não tinha acesso. Como você pode ter acesso a alguém poderoso? Só se alguém que conhece esse poderoso te apresente. Nós temos acesso a Deus através de Cristo. Cristo nos abre as portas. Cristo rasga a cortina, o véu. E agora nós temos acesso à graça de Deus. A graça de Deus. Para o dia de hoje. Para o dia de hoje, a graça diária, a graça que nós necessitamos. Eu tenho falado isso aqui, irmãos, e é importante lembrarmos que o Evangelho ele não diz respeito apenas ao que Cristo fez na cruz. O que Cristo fez na cruz nos justificou. Mas o Evangelho diz respeito ao que Deus está fazendo em nós hoje. Nós não estamos sozinhos. Deus não nos abandonou no caminho. Ele está conosco com a sua graça. E a justificação, o sacrifício de Cristo, nos dá acesso pela fé a essa graça. Pela fé a essa graça. Na qual agora estamos firmes. Firmes na rocha. Firmes na rocha. Não é nada difícil nesses dias que estamos vivendo nós ficarmos com as pernas bambas, de tropeçarmos, de desanimarmos, de ficarmos com medo. A não ser
que a gente esteja firme na rocha, firme na palavra de Deus. Gaste tempo com a palavra de Deus nesses dias. Ore, estude, leia. Há conteúdo infinito para você assistir na internet. Há coisas muito boas para a gente ver. Mas só a palavra é suficiente. Existe um fenômeno que está acontecendo também, meus irmãos, muito perigoso, que é de nós assistirmos tanto conteúdo, mas não termos um tempo nosso, pessoal, individual, com a palavra de Deus, de oração, de intimidade, de lamento. É tempo de lamento. Os salmistas lamentavam diante das tragédias. Tempo de lamentar diante de Deus, clamar. E essa oferta que nós temos muitas vezes nos leva ao consumismo gospel. Consumimos. Mas no dia a dia, fraquejamos, porque não estamos firmes nas doutrinas, na palavra, no ensinamento, nesse ensinamento precioso que em Cristo fomos justificados. Mas há um terceiro benefício da justificação nesse versículo, é que nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A palavra esperança é uma das palavras preferidas do apóstolo Paulo. Esperança, fé e amor. Essas três palavras. A esperança é o que nos dá vida. É o que nos move. É o que nos faz acordar no outro dia. É o que nos anima a trabalhar. É o que nos anima a obedecer a Deus. Imagina que se nós não tivéssemos esperança de uma vida eterna, diante do que nós estamos passando. O apóstolo Paulo fala que se a nossa esperança em Deus se resumisse apenas nesse mundo, nessa existência, seríamos os mais infelizes do mundo. Esperança. Qual esperança, irmãos? Qual esperança que nós temos? Esperança que essa enfermidade acabe? Temos sim. Esperança de dias melhores? Temos sim. Mas não é essa a esperança que o texto nos apresenta. É uma esperança maior. É uma esperança que nunca ninguém viu. É algo que os olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram. É a esperança da glória de Deus. É essa expectativa de nos encontrarmos com Deus. A palavra esperança, por si só, ela é uma palavra fraca. Fraca no sentido que ela pode significar esperar. É o desejo de algo que pode ser realizado. Você pode dizer, eu espero que dê tudo certo. Eu espero que amanhã seja melhor. Eu espero que ele mude. Eu espero que o emprego dê certo. Mas é algo que existe uma grande nuvem de dúvida quando falamos assim. Mas aqui, especificamente nesse texto, o termo grego aqui, quando Paulo usa para falar da esperança, indica não apenas algo que você espera, mas uma convicção. É uma certeza absoluta. Não é uma aspiração, mas uma certeza carregada de esperança. Isso tem que estar no nosso coração. Por que que nós podemos nos gloriar? A palavra gloriar aqui é nos alegrar. É glória, alegria, júbilo, celebração. Por que que eu devo me alegrar? E aí, irmãos, você vai começar a montar uma teologia e vai entender o que Paulo quer dizer para que nós devemos nos alegrar sempre. Aqui no texto que a gente não vai conseguir entrar agora, vamos entrar domingo que vem, quando Paulo fala dos benefícios da tribulação, depois dele falar dos benefícios da justificação, ele fala, nos alegremos na tribulação. Por quê? Por que que ele diz? Porque a nossa esperança está na glória de Deus. Não na glória, da glória. Aqui a ideia é a esperança de um dia estarmos na presença de Deus. De contemplarmos o próprio Deus, a sua glória, os céus, os anjos, o louvor, a adoração, a perfeição, rever amigos, né? Como diz lá o nosso irmão
Paulo César do Logos, né? Oremos pela esposa dele, que está muito enferma. Né? Rever amigos que em Cristo um dia foram feitos irmãos. É esse dia maravilhoso, o dia da glória de Deus, o dia da glória de Deus. Temos paz com Deus, temos acesso pela fé a essa graça e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nesses 2 versículos, limpo através do sangue de Cristo Jesus. Por que isso é possível? Porque Cristo morreu por nós. Porque Ele nos justificou. Então a justificação é uma obra que diz respeito ao passado. No sentido que no passado, quando nenhum de nós ainda eram nascidos, Deus nos perdoou. Na eternidade Deus nos perdoou. Pelos nossos pecados. Pecados passados, pecados presentes e pecados futuros. Pela obra maravilhosa de Cristo na cruz. Temos um relacionamento pessoal com Deus. Acesso à graça. Pela fé temos acesso à graça. Por que isso agora é possível? Por que nós, pecadores, podemos ter acesso à graça de Deus? Acesso ao trono de Deus, acesso à presença de Deus. Porque Cristo fez que isso fosse possível. Antes não era possível. Antes havia necessidade de um sacerdote, alguém que entrava no trono, diante do trono de Deus, do santo lugar, para oferecer sacrifício. Ele tinha que estar preparado para isso, não morria. Mas não havia esse acesso. Agora Cristo rompeu isso e nos permite o acesso a Deus. Hoje, nesse exato momento, podemos nos colocar na presença de Deus. Sem intermediário. Cristo. Jesus Cristo é o mediador dessa nova aliança. E por fim, é um dia que experimentaremos a impressionante glória de Deus. Então são os 3 tempos da salvação, os 3 tempos da justificação, os 3 tempos do Evangelho. Aquilo que Deus fez no passado, que foi nos perdoar. Aquilo que Deus tem feito hoje, e nós vamos ver isso na continuação desse texto. Leia e perceba isso. Nos últimos versículos, no versículo 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo vai falar da certeza da salvação. Se quando éramos inimigos de Deus, Deus nos perdoou, quanto mais agora que somos amigos. A certeza que um dia estaremos na presença de Deus. Da impressionante glória de Deus, da maravilhosa glória de Deus. Nós estaremos lá um dia. Qual a nossa missão hoje? Acalmar os nossos corações, confiar nessas promessas, transmitir isso, para que pessoas que estão desesperadas tenham esperança. Não uma esperança em homens, não esperança na ciência, mas esperança que não pode falhar. Esperança em Deus, que deu o seu único Filho por nós, para que tivéssemos a vida eterna. Amém? São 8 horas. Nós vamos ministrar a ceia agora, depois estaremos encerrando o nosso culto. Queria te convidar a baixar sua cabeça, fechar seus olhos, enquanto isso chamo os presbíteros aqui à frente, e que você esteja pedindo a Deus para que Ele confirme no seu coração essas palavras, que Ele marque no seu coração essas verdades da palavra dEle, que você se firme nas promessas que Deus dá na sua palavra. E peça perdão pelos seus pecados.
Você que vai participar, você que não vai participar da ceia, mas peça perdão para que você possa sair daqui melhor do que entrou nessa noite. Senhor, te louvamos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Que o Senhor possa, através da ação poderosa do teu Espírito Santo, ó Pai, estar falando aos nossos corações através dessa palavra, não só agora nessa noite, mas durante a semana, em todo o tempo, possamos sempre ter na nossa mente a tua palavra. Como diz o profeta, trazer à nossa mente aquilo que pode nos dar esperança, tudo aquilo que o Senhor já fez na história do seu povo, tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa história particular, possa nos dar esperança. E a certeza que o Senhor é o autor, consumador da nossa fé e que o Senhor fez isso na cruz através de Cristo Jesus. Abençoa, ó Pai, agora o pão, o vinho, que estaremos nos alimentando. Possamos, nesse momento tão precioso, ter o alimento da nossa alma. Perdoa os nossos pecados. Abençoa o teu povo. A nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, e dentro tem um pão. Ele pegou um pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele em memória de mim. Da mesma maneira ele pegou um cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele em memória de mim. E quando comemos e bebemos, nós anunciamos a morte do Senhor Jesus, que nos justificou, que nos deu a certeza da salvação, até o dia da sua volta, em que nós veremos a glória de Deus. Enquanto os presbíteros distribuem, você fica em pé, espere para que a gente possa comer e beber junto. Nós fizemos o convite para as pessoas que quisessem vir participar dentro dos seus carros, aqueles que não poderiam participar do culto, talvez tenha algum carro lá fora. Então os presbíteros também vão olhar lá fora. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor,
digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Alguém foi omitido da distribuição? Na noite que o Senhor Jesus morreu, ele pegou um pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele em memória de mim. E da mesma maneira, ele pegou um cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele em memória de mim. Todas as vezes que comemos e bebemos, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Comamos, bebamos juntos. Vamos orar, irmãos. Nesse momento da nossa oração final, ore por alguém, talvez alguém que esteja aqui dentro, mas alguém que vier à sua mente, que sabe que precisa da nossa oração. Lembre de orar pela Maísa, filha da Bruna, está numa fase muito difícil da sua enfermidade. Ore para que Deus tenha misericórdia da vida dela. Nosso irmão, pastor Ronaldo Lidório, alguns aqui teve o privilégio de conhecer, um grande missionário de Deus. Ele e sua esposa estão com Covid lá em Manaus. Em Manaus que estão, eles moram lá. Que Deus possa estar abençoando, né, a vida dele, a esposa do pastor Paulo César, do Grupo Logos, Nilma também. Deus esteja abençoando a vida dela. Ore por alguém. Nós tivemos esse fim de semana nosso círculo de oração. Agradeço a todos os irmãos que se envolveram, que tiraram tempo, que oraram pelos pedidos, oraram pela igreja, oraram pela nossa nação. Deus abençoe a vida dos irmãos. E eu, os presbíteros, os diáconos estão à disposição da igreja. Qualquer necessidade, pode entrar em contato. Nós estaremos socorrendo, indo ao encontro dos irmãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te louvamos por essa noite, ó Pai. Pela bênção que o Senhor nos deu, pela alegria de estarmos reunidos como igreja, dessa forma. Obrigado por o Senhor estar nos abençoando com a Tua palavra. Obrigado por podermos comer o pão, beber do cálice, lembrar do sacrifício que foi feito na cruz. A certeza que a obra de Jesus foi perfeita, maravilhosa. A certeza que o Senhor tem agido na nossa vida hoje. A certeza que um dia estaremos com o Senhor. Abençoa cada irmão que entrou nessa igreja nessa noite. Que a Tua graça alcance cada um. Que a Tua graça alcance a sua família. Que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo e dê ânimo, dê força, dê santidade, vida, dê esperança. E usa cada irmão aqui como intercessor, como ministro da reconciliação. Pai, nos dê sensibilidade e nos dê oportunidade de servir ao nosso próximo nesses tempos. Abençoa a Tua igreja, abençoa aqueles que ouviram essa mensagem pela internet, que o Senhor também os alcance com a Tua graça, com o Teu Espírito Santo, nos abençoe. Nos livra desse mal, ó Pai, nos guarde, nos proteja. Abençoe nosso país, nossa nação. Vivemos momentos difíceis, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Ó Deus, abençoe nossa cidade, abençoe especialmente, ó Pai, aqueles que estão nos hospitais, nos enfermos, especialmente os médicos, enfermeiras, técnicos, fisioterapeutas, ó Pai, todos aqueles que estão envolvidos diretamente com essa enfermidade. Que o Senhor os guarde, o Senhor os proteja, que o Senhor os livre desse mal. Abençoe essa semana, ó Pai, que o Senhor dê uma semana abençoada. Abençoe esse mês, que o Senhor nos dê um mês abençoado. E que logo possamos, ó Pai, estarmos todos juntos, a igreja toda reunida aqui, para louvar e adorar ao Senhor. Que a Tua graça nos alcance. Abençoe, ó Pai, a vida do nosso irmão Ronaldo Lidório, sua esposa Rosângela. O Senhor tenha misericórdia, cure a sua enfermidade.
Abençoa, ó Pai, a vida da Nilma. Que o Senhor também visite ela ali naquele hospital e tenha misericórdia dela. Abençoa a Maísa, ó Pai. Abrevia os sofrimentos dela, ó Pai. Que ela possa ser liberta de toda dor que ela tem sentido. E dê a ela a certeza, a paz com Deus, a paz de Deus, a paz do Senhor ao coração dela. Ó Pai, é a nossa oração. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos receber a bênção, irmãos. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre vós, povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos. Tenham todos uma semana abençoada com a graça de Deus. Mas ressuscita.